Que a graça e a paz do Senhor estejam com os irmãos e as irmãs. Amém. Estamos aqui para o nosso curso de especialização em Teologia Paulina e nós vamos para a página 245, Paulo e a pregação da palavra. Nós já falamos sobre a situação da mulher na igreja, de acordo com a teologia de Paulo. Agora nós vamos aqui para Paulo e a pregação da palavra, um artigo escrito por Gilton Moraes de Castro. E com a graça de Deus estamos vencendo o nosso primeiro ano do curso de especialização em Teologia Paulina, com a graça de Deus. Pregar foi a principal atividade do apóstolo Paulo. É impossível pensar nele sem que se estabeleça um elo com a pregação da palavra. De tal modo sua vida esteve identificada com essa atividade que ele chegou a afirmar: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Carta aos Coríntios 9,16. Apesar disso, seu nome não é inserido inicialmente como pregador na história sagrada. Em vez disso, as primeiras referências a esse personagem estão associadas a uma forte oposição à palavra. O apóstolo Paulo, como a gente sabe, ele foi fariseu de formação. E a formação do fariseu passava pela escola de homilética também, mas não tinha esse nome, homilética. E existe uma tradição de pregadores nas escrituras sagradas, tradição. Você vai encontrar lá o Enoque. O Enoque foi pregador. O Noé, diz a Bíblia, pregoeiro da justiça. Depois você vai ter o ilustre Moisés. Os patriarcas não são chamados de pregadores. Abraão, Isaac e Jacó não são chamados de pregadores. Agora, quando vem para Moisés, Moisés é pregador. Ele pregava, inclusive usava-se os dois montes, um para lançar maldição e outro para lançar bênção. Era comum haver a prática da pregação dentro da comunidade dos israelitas. Depois, os sacerdotes ficaram com essa responsabilidade principal. Os sacerdotes, eles tinham a Bíblia específica deles, que era o livro de Levíticos, O livro de Levíticos é um livro que deveria ser explanado, e há um incentivo no livro da lei de que os pais se tornassem os pregadores dentro de casa. Então é um ministério sacerdotal. Os pais deveriam exercer um ministério sacerdotal e de ensino para suas crianças, e ele deveria ser reverenciado como sendo o patriarca da família, responsável pela doutrinação e pelo ensino. Agora você vai ter os grandes pregadores do Antigo Testamento, como Isaías, pregou a vida inteira. Jeremias pregou a vida inteira. Daniel não era pregador, Daniel não é pregador, mas Ezequiel, como sumo sacerdote, era pregador. Os pequenos profetas, pregadores. Elias, pregador. Eliseu nem tanto, mas ele tinha um ministério profético extraordinário. Então o que acontece com o apóstolo Paulo é que ele vem dentro de uma tradição de pregadores. Existe a tradição da pregação da palavra. Você pega o livro de Eclesiastes, ele é um sermonário. Então aquele Eclesiastes, ele é o pregador da comunidade de Israel. Ele se apresenta como sendo o rei de Israel, por dedução. Imagina-se que seja Salomão. Então Salomão gostava bastante de transmitir oráculos de sabedoria. Mas a gente tem que entender que os sermões dos judeus não é no formato dos sermões que nós pregamos hoje em dia. Não são sermões evangélicos. Os nossos sermões, eles são evangélicos. Então a gente parte da cruz para frente. Os sermões deles são muito proféticos também. Eles são chamados de oráculos. Sermões
são oráculos, não são mensagens explanatórias como a nossa. Nós explanamos a palavra, eles são oráculos. Eles vão propondo o tema, vão desenvolvendo a profecia. Existem os chamados escribas. Estes escribas estão anotando a profecia dos seus mestres, e depois esses livros têm que ser mandados para frente. Chega o tempo do apóstolo Paulo, a tradição da pregação está no encargo dos fariseus. Eles são os principais pregadores que existem, e eles eram milhares também. Os fariseus, eles eram milhares e milhares de pessoas. Agora, tinha duas escolas de farisaísmo, de judaísmo. A primeira escola é a chamada escola de Shammai, e a segunda escola é chamada escola de Hillel. Então essa escola de Shammai, ela forma pregadores fundamentalistas que pregam em hebraico, leem a Bíblia em hebraico, e eles mantêm o judaísmo para os judeus. Não é um judaísmo aberto para fazer conversões de outras pessoas. É um judaísmo para formar a identidade do judeu. Judaísmo de Shammai, fundamentalista, Bíblia em hebraico. Aí vem a escola de Hillel. A escola de Hillel forma também judeus para o judaísmo, mas eles praticam o proselitismo, que é converter todas as pessoas ao judaísmo, não importa qual seja a sua etnia, não importa qual seja a sua nacionalidade. É nessa linha que vem o apóstolo Paulo. O farisaísmo do apóstolo Paulo vem pela escola de Hillel, que é mais universalista, lê a Bíblia em hebraico e em grego, e estimula os meninos a terem a sua profissão desde criança, terem a sua profissão. O apóstolo Paulo se torna lá um construtor de tendas, mas a gente vai entender que ele está no ramo da habitação. Se é um construtor de tendas, ele está num negócio de ponta, porque é um tempo em que existe o nomadismo. De um lado para o outro, as pessoas andam em caravanas e precisam armar suas tendas, precisam comprar as suas tendas, o que não é um serviço muito agradável. Afinal de contas, tinha que comprar o cortiço, tinha que comprar o couro dos animais, e o couro dos animais, lógico, vai para o cortiço, é aquele cheiro infecto de carniça. Então, essa é a profissão do apóstolo Paulo. Ele frequenta esses cortiços onde ele vai comprar o couro dos animais, e é um lugar, um fedor muito grande, mas o trabalho é muito valorizado, porque todo beduíno tem que ter a sua tenda, todos os migrantes têm que ter a sua tenda. Quando acontecia a festa das cabanas mesmo, que mais de 3 milhões de judeus tinham que ir para Jerusalém, nem todo mundo levava a sua tenda, precisava dos construtores de tenda. É um negócio muito rentável. E essas peregrinações, essas procissões não aconteciam só para Jerusalém, acontecia no Império Romano inteiro, porque no Império Romano tinham templos e haviam procissões, gente vinha de longe, e pessoa que tem dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar o serviço. Então o apóstolo Paulo tem uma boa profissão, ele é bem formado, ele é um poliglota, porque é de nacionalidade romana, portanto ele fala o latim, é judeu, fala o hebraico, ele está dentro de uma cultura grega, fala o grego também. Então ele é um poliglota. Dentro dessa formação do judaísmo, o menino já vem sendo esmerilhado para que aos 5 anos ele comece a fazer a recitação da lei. A partir dos 5 anos, dos 5 até os 12, ele vai memorizar os livros de Moisés, mas é memorizar mesmo, é ter de cor os livros de Moisés, para que ele possa depois passar lá para ser um adulto aos 13 anos de idade, quando ele é interrogado pelos doutores. Ponto, 13 anos. Depois dos 13 até os 30 anos, aí a decisão é o que você vai fazer da vida. Paulo se tornou fariseu, ele foi para os pés de Gamaliel, um homem não pouco insigne, né, diz a Bíblia, Gamaliel, que está dentro da escola de Hillel. Então esse é o farisaísmo, e que se ensina o proselitismo, a prática da palavra, a prédica da palavra. Agora são sermões monótonos, tá bem? Os sermões dos fariseus são sermões monótonos. O
estilo de pregação é um estilo muito monótono. Por quê? Precisa se recontar a genealogia, recontar a história até chegar no ponto da aplicação moral da história. Então, sermões muito monótonos. Quem que vai dinamizar? Quem vai dinamizar são os novos pregadores que vêm por fora do judaísmo, tá? Por fora. Então, esses pregadores que vêm por fora, por exemplo, os zelotes. Os zelotes também eram pregadores? Sim. Eles pregavam a chegada do reino de Deus, mas as pregações deles eram pregações intempestivas. Então, não tinha muito monólogo, tinha aquele negócio mais engajado. Os zelotes, e o Senhor Jesus, ele tem discípulos como Simão, que é zelote, que vem e que influencia os outros discípulos também, porque no dia que o Senhor Jesus fala compra espada, aparecem as espadas. Então ela influencia a turma também. Você vai ter pregadores como Mateus, é um evangelista, e é um evangelista que ele vem da tribo de Levi. Então os levitas da tribo de Levi já tem aquela tradição de pregar. E você vai ter os pregadores como o primeiro mártir, bem, o Estevão, o primeiro mártir. Ele tem um estilo de pregação que é um estilo de pregação helênico e não tanto farisaico. Então, o estilo de pregação helênico, ele vai contando a história e já vai aplicando, contando e já vai aplicando. Como que o apóstolo Paulo vai surgir como pregador da palavra? Ele vai surgir como um pregador tópico, tá bem? Paulo era um pregador tópico. Então você tem um pregador que é um pregador temático, pregador tópico, pregador textual e pregador expositivo, tá bem? Então esse pregador temático, a mensagem dele é o tema, né? Ele pega o tema e vai falando. E ele vai colocando coisas no tema dele, as experiências da vida, as leituras que ele fez, o conhecimento que ele tem. Por isso que ele é um pregador temático. Ele pega o tema salvação e o que ele quiser falar sobre salvação ele fala. Agora o pregador tópico é aquele que dentro do tema da salvação ele pega um tópico só. Então dentro da salvação eu tenho que falar sobre arrependimento. Então ele fala só sobre arrependimento. É um pregador tópico. Pregador temático, ele fala sobre salvação, aí ele fala sobre arrependimento, conversão, justificação, santificação. Tem vários tópicos dentro da pregação temática. O pregador tópico, ele pega só um tópico. Por que o apóstolo Paulo é um pregador tópico? Porque as mensagens dele são de um caminhante. É de um caminhante. Ele ajunta ao auditório, pega aquele tópico, fala para aquele auditório aquele tópico e acaba, não demora muito. Não é muito demorado. Então é um estilo de pregação do apóstolo Paulo. Depois ele vai desenvolver, com o passar do tempo a gente vai perceber que Paulo começa a se tornar um pregador temático. Aí ele se transforma em pregador temático e domina um pouco mais a estrutura do evangelho, a pregação do evangelho, até que ele começa a escrever. E aí nós vamos ver que ele tem os seus sermões textuais. Então, o estilo de pregação textual você vai encontrar na carta aos Coríntios. Então, na carta aos Coríntios você vai encontrar ali as pregações textuais do apóstolo Paulo. Essas cartas mais demoradas, como a carta aos Romanos, pregação mais textual. Pregação mais temática, carta aos Gálatas, pregação mais temática. Pregação tópica, a carta aos Tessalonicenses. Então, você vai percebendo bem a estilística do apóstolo Paulo. Por isso, quando o pessoal está falando do corpus paulinos, bem, significa a totalidade das 13 cartas que o apóstolo Paulo tem autoria, ele escreveu. Vamos procurar a estilística de Paulo para saber se realmente foi Paulo que escreveu. E aí aquele que está estudando tem que saber. Para essa turma aqui ele usou um estilo tópico, para essa turma temática, para essa turma textual. E cadê o sermão expositivo do apóstolo Paulo? Onde está o seu sermão expositivo? Aquele que é bem demorado mesmo. Você não tem. Então o apóstolo Paulo não tem um sermão expositivo. Aquele que ele pega e ele vai discorrendo do começo ao fim o mesmo tema. Não tem.
Esse sermão expositivo ele vai ser depois uma exploração na história da igreja. Na história da igreja, a partir do segundo século, quando a igreja estiver mais assentada, aí vai ter os chamados sermões expositivos. Bom, o apóstolo Paulo, como a gente vê, ele é um pregador da palavra, ele vai se tornar, mas no começo ele era um perseguidor, do evangelho. Então o que ele pregava? Ele pregava judaísmo, é o que ele tinha, prega judaísmo porque é o que ele tinha. Quando ele é chamado para o evangelho, a Bíblia diz que ele já entra na sinagoga de Damasco. E agora a gente tem que entender, através nós temos que entender através do formato de culto da sinagoga, tá bem? Então o formato de culto da sinagoga aceitava 3 pregações por culto, tá bem, irmãos? 3 pregações. Então qual que é o nosso formato hoje? Nosso formato é uma pregação por culto, é o que nós temos. Aí nós temos aqui uma breve explanação sobre a oferta e uma pregação por culto. Nós que estabelecemos esse modelo. A sinagoga admitia 3 pregações por culto, porque o culto era dividido o momento da leitura da lei, que era o doutor da lei quem tinha que fazer a explanação, não era qualquer pregador, tá bem? Tinha que ser doutor da lei, no caso aí o príncipe da sinagoga. É ele que explana Moisés, não é qualquer um que explana Moisés. Aí tem o momento dos salmos. Então os salmos eles admitem aqueles que são iniciantes para fazer a pregação, e os profetas. Os profetas são os rabinos. Os rabinos podiam pregar os profetas, não necessariamente um doutor, mas os profetas. E o doutor é o equivalente ao nosso advogado, tá bem? É jurisprudência. Então haviam 3 pregações. A pregação que era a mais demorada era a Torá mesmo. Então a explanação da Torá ocupava a maior parte do culto. A explanação dos salmos, ela era mais para embalar o culto mesmo, para cantar, né? Para cantar, mas tinha explanação também, era mais citações. E a explanação dos profetas, você vai ver o modelo da explanação do Senhor Jesus, bem, na sinagoga de Nazaré. Lê-se o livro e aplica-se, não fica se explicando tanto. Então era possível haver 3 pregações por causa da divisão dos 3 momentos de culto. Lógico que dividido, a pregação era dos homens, só os homens pregavam, sociedade patriarcal, as mulheres ouviam. Eles faziam uma divisão na sinagoga, e essa divisão as mulheres ficavam atrás dos homens, separado por uma cerca, geralmente uma cerca. Às vezes era meio muro, às vezes aquela que era mais fundamentalista. Então a cerca era grande mesmo, para as mulheres ficarem vendo só entre as frestas, junto com as crianças. O menino fazia os 13 anos, ele passava para o lado de cá dos homens. Antes dos 13 ficava do lado de lá com as mulheres, ouvindo a pregação. Muitas vezes monólogo também, monólogo mesmo, aquele negócio assim, que é bem explanatório, mas bem só uma contação de histórias. Era importante. Por isso que eles têm uma memória muito bem treinada. Você pode confiar na fidedignidade do Novo Testamento, porque eles têm a memória muito bem treinada. Então quando você está lendo lá, será que foi isso mesmo que Jesus disse? Será que foi isso mesmo que o apóstolo Paulo disse? Foi. Por quê? Porque eles têm uma tradição oral. Essa tradição oral treinava os ouvidos e a memória. Aquela pregação ela era repetida muitas vezes. Repetida, a história era recontada, vai treinando a memória. Por isso, antes de se escrever e dizer que isso ou aquilo lá é a pregação da palavra, então eles têm certeza que é. Então o Sermão do Monte que Jesus pregou, por exemplo, como ter certeza que o Sermão do Monte foi Jesus que pregou, e Jesus pregou daquela maneira? Tradição oral. Tinha os escribas, e os escribas iam escrevendo o que Jesus ia falando, mas eles escreveram não exatamente na hora eles faziam só as palavras-chave, mas eles tinham uma memória tão bem treinada que depois eles colocavam palavra por palavra do que o rabino falou, porque não era admitido um escriba que ficasse falsificando as palavras de um rabino.
Se um escriba queria ter prestígio, ele tinha que reproduzir as palavras do rabino, do jeito que o rabino pregou. Se o rabino dissesse, não, eu não disse isso, acabou para o escriba. Ele é um falsificante. Então os escribas, eles tinham que ter essa credibilidade, e para ter essa credibilidade eles tinham que colocar no papel aquilo que o rabino havia dito realmente. Então esse é um dos critérios, tá bem? O apóstolo Paulo está dentro dessa tradição de pregadores, vai se tornar um pregador textual, vai se tornar, e é esse o tema da nossa aula hoje, tá bom? Então a gente está aqui na página 245. A dramática experiência do encontro de Paulo com Jesus mudaria completamente o rumo da vida daquele fariseu. O chamado para pregar veio junto com a experiência de conversão, e foi assim que ele começou a caminhada cristã. E imediatamente após os acontecimentos na estrada de Damasco, o Senhor assegura a Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Logo depois do encontro com Ananias, o primeiro trabalho de Paulo foi pregar. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Agora o apóstolo Paulo, que ainda não é um doutor, não é um doutor, qual é a parte do culto em que ele vai pregar? Na parte dos profetas. É a parte predileta do apóstolo Paulo. Vou pregar na hora dos profetas. Pode pregar nas sinagogas? Pode pregar na sinagoga, porque ele é um rabino, ele é um rabino, só que ele não tem uma sinagoga para ele, mas ele tem a credencial de fariseu. Então, com a sua credencial de fariseu, ele está autorizado a pregar nas sinagogas, ainda mais como sendo discípulo de Gamaliel, como ele era. E ele entra na sinagoga de Damasco e começa a fazer o ministério dele. Agora, qual que vai ser a base da pregação de Paulo? Velho Testamento. Por que Velho Testamento? Por causa que é o que ele tem. Paulo tem formação de fariseu no Velho Testamento. Detalhe, meus irmãos, como que é a Bíblia hebraica? A Bíblia hebraica é dividida em 22 livros, tá bem? Não igual a nossa, 39. A nossa tem 39 livros por causa que os profetas menores, os 12 profetas menores, eles estão reunidos em um rolo só. Então, esses 12 são reunidos em um rolo só, e também os chamados escritos, que são os livros pequenos, rolo só também. A divisão da Bíblia hebraica, você vai ter lá uma divisão didática, tá bem, meu irmão? Divisão didática. Você tem os 5 livros da lei, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí depois virão os chamados profetas na Bíblia hebraica. Os profetas, eles não fazem divisão entre profetas maiores e profetas menores, tá bem? Essa divisão é nossa, é o livro dos profetas. E esse livro dos profetas, ele começa a partir do que a gente chama de livros históricos. Nós temos lá os nossos 12 livros históricos, mais os 12 profetas menores. Para eles, os livros históricos são profetas também, tá bom? Então faz parte da pregação dos profetas. Tem a lei, os profetas, que são os livros históricos, e os salmos, o livro dos salmos, que são os nossos livros poéticos também. Essa é a base. Então nós vamos aqui ler o texto aqui na página 246, a base veterotestamentária da pregação de Paulo. Sendo verdadeiro hebreu, Paulo conheceu desde cedo o Antigo Testamento. Meyer destaca a linhagem paulina ao afirmar: não era pouca coisa para ele ter como antecessores aqueles santos patriarcas e profetas que haviam seguido a Deus desde Ur, lutando com o anjo junto ao Jaboque e falado face a face com ele no monte Horebe. Você imagina, o menino está sendo educado desde a sua infância, memorizando as passagens, tem um encontro com o Mashiach, um ungido de Deus, e agora ele tem que revisar todo o conhecimento que ele tem a partir de Cristo. Todo o conhecimento.
ele tem que sumariar o Antigo Testamento, para que ele não continue pregando judaísmo. Então esse é um ponto importante. Nós temos que aprender a articular a Bíblia. Tem que aprender. Nós temos a Bíblia Sagrada. Aí a Bíblia Sagrada, você abre ela e você vai ter a divisão nossa aqui, né? Que é a divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você vai aqui para a divisão. Não há divisão no meio da Bíblia, porque no Antigo Testamento você vai ter uma tradição escrita de 1500 anos de tradição escrita. E aí você tem que ter conhecimento de todo o Antigo Testamento. Precisa, para que você possa explicar o Antigo Testamento como o Antigo Testamento. E temos que ter o conhecimento do Novo Testamento para explicar o Novo Testamento como o Novo Testamento. Só que isso é um desafio para todos nós cristãos. Por quê? Porque, por incrível que pareça, nós damos preferência ao Antigo Testamento. Nós damos muita preferência, porque as mensagens ali parecem que são mais fáceis de serem pregadas. O grande desafio, a gente vai ter aqui, quando Deus permitir, nós vamos ter uma disciplina chamada Metodologia do Antigo Testamento e outra Metodologia do Novo Testamento. Nós vamos trabalhar isso aí na disciplina chamada Ciências Bíblicas, tá bem? As Ciências Bíblicas vai acontecer às terças-feiras, por causa que nós estamos aí com o Instituto CERD, estamos lutando, tá? Estamos lutando por causa que o Instituto CERD já está no início, mas é igual gravidez que tem que tomar conta para não abortar, porque existe riscos, né? Então nas terças-feiras nós estamos aí com o Instituto CERD e vamos ter ciências bíblicas. Dentro de ciências bíblicas, metodologia do Antigo Testamento, metodologia do Novo Testamento. O que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que as metodologias são diferentes. A maneira de se pregar o Antigo Testamento é uma, a maneira de se pregar o Novo Testamento é outra. Por isso que a gente passa pelo filtro do Novo Testamento, porque o Novo Testamento já é o sumário, já é a síntese, já é todo o filtro que a gente necessita para a pregação evangélica. Aí algumas pessoas falam, mas o Antigo Testamento não é Bíblia também? O Antigo Testamento é Bíblia também, mas aí ele precisa de uma interpretação evangélica. Precisa. E no caso evangélica, apostólica. Então a missão do apóstolo Paulo, quando ele escreveu 13 cartas, foi justamente fazer esse filtro do o que é que eu vou pregar e como que eu vou pregar. Seguramente, quem quer ser evangélico, pregador evangélico, precisa estudar as cartas do apóstolo Paulo e pregar por muitos anos as cartas do apóstolo Paulo, porque aí ele já vai retirando. Você vê, por exemplo, ele vai fazer a citação do que aconteceu lá no deserto, 1 Coríntios capítulo 10, né? O que aconteceu no deserto? Vamos até ler, os irmãos estão aí com a Bíblia na mão, né? Vamos ler aqui o Paulo citando o Antigo Testamento, porque é a base do que ele tem. Eu vou ler aqui na versão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Veja só o apóstolo Paulo pregando o Antigo Testamento, a diferença dos nossos pregadores hoje que pregam o Antigo Testamento. Então Paulo fala: não quero, irmãos, que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Olha aqui o batismo do Novo Testamento. Olha a metodologia que o apóstolo Paulo está utilizando aqui, quando ele está citando o Antigo Testamento. Ele está dizendo, aquela nuvem era batismo, o mar vermelho era batismo, e Moisés era batismo. Então foram batizados na nuvem, no mar e em Moisés. Aí você continua lendo: todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Cadê o alimento espiritual? Cadê a bebida espiritual? Aí ele vai dizer o seguinte: de fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era o Cristo.
metodologia do Novo Testamento vai nos ensinar o apóstolo Paulo usando o Antigo Testamento, mas já identificando Jesus. Ele identifica Jesus na nuvem, a nuvem seria Jesus, o mar seria Jesus, Moisés seria Jesus, a pedra seria Jesus e o maná seria Jesus. Quer dizer, ele está pegando a tipologia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aconteceu literalmente? Aconteceu, mas ele já transporta dizendo, era Cristo, espiritualmente. Esse método também é chamado de método alegórico, tá bem? Alegórico, tem que ter essa habilidade. Então, só para exemplificar para os irmãos, no entanto, a maior parte deles desagradou a Deus e por isso caíram mortos no deserto. Depois ele vai aplicar o texto até o fim, tá bom? Esses acontecimentos se tornaram símbolos para nós, a fim de não desejarmos coisas más como eles desejaram. Então é símbolo, se tornaram em símbolo. O Antigo Testamento se tornou símbolo para o Novo Testamento. Não vos torneis idólatras como alguns deles, segundo está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à prostituição, como se entregaram alguns deles, vindo a morrer 23.000 num só dia. Nem ponham à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram picados pelas serpentes, e por aí vai. Veja só a diferença do jeito que Paulo articula o Antigo Testamento e o pessoal de hoje em dia articula só procurando ali bênçãos para a turma. Então vamos lá. Paulo tem habilidade, vai transformar o Antigo Testamento em Novo Testamento por uma metodologia do Novo Testamento, ou metodologia apostólica, tá bem? Fazer uma pausa para os irmãos e as irmãs fazerem as suas perguntas, bem?